Bom dia, crianças. Voltamos agora com o nosso conteúdo de geografia, né? É o trabalho no campo e o trabalho na cidade, tá certo? Então, os municípios, eles têm uma área urbana, que é chamada o quê? De cidade, né? E a área rural, que é o campo, né? Que na nossa linguagem aqui nós chamamos, né? Interior, tá certo? Então, a cidade, ela é a sede do município. Todas as coisas a gente vai resolver aonde? Na cidade. Depois, as pessoas que vivem na cidade, elas se dedicam às atividades comerciais, industriais, né? Basicamente. O que diferencia, vocês podem estar até observando as imagenzinhas aqui no fundo, na cidade. No campo, nós temos, as pessoas elas se dedicam às atividades de pecuária, agricultura e o extrativismo, né? As atividades, o que diferencia basicamente, a parte que a gente mais vai focar, tá certo? Então, observe direitinho, vamos esquecer aquela questão, as residências são assim, né? Na zona rural, são assim na zona urbana. Não. Hoje nós sabemos que, da mesma forma que nós temos a energia, a água encanada na nossa casa, na zona urbana, na cidade, lá na zona rural temos também os mesmos privilégios, tá certo? Então, vamos focar nas diferenças quando a tia quiser lá na atividade, lá na nossa provinha, essa diferença, certo? De trabalho. Depois, agricultura. Vamos falar aqui das atividades exercidas lá no campo. A agricultura. O que é a agricultura? Né? Isso é o cultivo de plantas para serem vendidas, né? E consumidas. Eles plantam e colhem para eles se alimentarem lá na zona rural, mas também para trazer para a cidade, para vender, certo? Então, cada espécie vegetal, ela retira, gente, de onde? Do solo, os nutrientes e sais minerais de que ela precisa para sobreviver, como nós sabemos. Então, falando da agricultura, existem diversas formas de cultivar as plantas. Temos a monocultura, a policultura e o cultivo de subsistência. O que é a monocultura? Podem ir observando a imagem aqui. É o cultivo de apenas uma espécie vegetal. É a monocultura. Mono vem de uma. É quando você tem um plantio bem grande, por exemplo, só de milho, um plantio só de feijão, um plantio só de arroz. É chamado de quê? Monocultura, certo? Depois, policultura é o cultivo de diversas espécies vegetais, certo? Quando você tem em um mesmo campo, digamos que você plante milho e feijão, certo? Aí é o quê? É policultura. É mais de uma espécie vegetal que está plantada ali naquele determinado local, entenderam? Depois nós temos o cultivo de subsistência. Cultivo de subsistência é quando o lavrador, o agricultor, a pessoa que cuida da agricultura, que ele é chamado dessa forma, ele vai plantar apenas para o sustento da sua família, certo? É quando na maioria das vezes ele não tem condição financeira de utilizar de máquinas, de equipamentos modernos para ajudar lá no trabalho, né, da lavoura, quando ele não tem esse recurso, então ele vai plantar apenas para o sustento da sua própria família. Isso aí é chamado de cultivo de subsistência. Ele não vai ele não vai plantar no sentido para vender para outras pessoas, não, certo? Depois nós temos também outra técnica importante, a rotação de culturas. Rotação de culturas é quando o homem, podem observar aqui a imagenzinha, o homem ele tem um determinado campo e ele vai dividir aquele campo em 2, 3 espaços, né? Uma rotação, vai ficar o quê? Girando. Ele vai dividir os solos em diversas áreas e mudar a cada colheita, né? Ele vai plantar esse ano aqui, nesse campo. Lá no outro ano ele já vai plantar no outro, para que o solo ele tenha o tempo necessário para ele poder repor todos os seus nutrientes, para ele poder estar propício novamente, né? Para ser plantado, certo? Depois nós temos, hoje nós sabemos, gente, que há o uso de fertilizantes, de agrotóxicos, emprego de técnicas, né, uso de tratores, né, de máquinas, para
de equipamentos que são utilizados na lavoura, nós sabemos que são utilizados. Por quê? Para aumentar a produção desses alimentos. E além disso também é interessante, vamos ressaltar aqui o uso dos agrotóxicos. O homem está utilizando demais os agrotóxicos. O que são agrotóxicos? São venenos pulverizados, né, que servem para impedir as pragas, né, nas plantações. A gente diz pragas, são os gafanhotos, né, os insetos que podem vir a prejudicar aquela lavoura. Então eles estão pulverizando. Vocês podem estar observando a imagem, esses agrotóxicos, os venenos, certo? Depois nós temos o uso de agrotóxicos, gente, ele é muito prejudicial à nossa vida. Então ele deve ser evitado, porque eles são produtos químicos que podem provocar danos irreparáveis ao solo, onde nós pisamos, às plantas, à água que vai estar ali, ó, no rio, no riacho, no açude, e também à nossa saúde. Então, o uso do agrotóxico é altamente prejudicial e, infelizmente, hoje está em alto, certo? Sendo utilizado nas lavouras. As plantas, elas podem ficar envenenadas e impróprias para o consumo. É por esse motivo que temos que ter cuidado com o uso de agrotóxicos. Sabemos do crescente aumento da população, que a cada instante, né? Então, se a população está crescendo, obviamente, vai precisar de mais alimentos. Mas na agricultura é necessário tomar alguns cuidados para que as plantas estejam sempre adequadas para que nós possamos consumir, né, sem vir a ser prejudicados. E vejamos agora alguns desses cuidados que nós devemos ter para com as plantações na lavoura. Quais são os cuidados que nós temos que ter, certo? Primeiro, o agricultor ele vai ter que empregar sementes e mudas sadias, tem que fazer um plantio de sementes sadias. Depois, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita, por exemplo. Realmente plantar no período correto, colher no período correto aquele alimento. Adequar a espécie vegetal ao clima, à região, porque nós sabemos que é importante. Por exemplo, o morango não é uma fruta, a uva não é uma fruta nativa aqui da nossa região, não se desenvolve como no seu solo mesmo próprio, né, em outras regiões. Nós temos as frutas propícias, né, aqui que se desenvolvem ao nosso clima, certo? Então, prestar atenção com relação a isso. Não adianta eu querer fazer uma plantação aqui de um determinado fruto que é de clima frio, se aqui é quente. Se atentar para esse detalhe. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos, adubos nas lavouras para fertilizar o solo, orgânicos, que é o adubo próprio, que é feito, por exemplo, de matéria orgânica, dos alimentos que a gente se alimenta, podemos estar ali, ó, casca de banana, e colocando lá os restantes desses alimentos e vamos misturando e formando o adubo orgânico. Fazer o acompanhamento da lavoura é importante com um agrônomo. O agrônomo é a pessoa que entende das técnicas que devem ser empregadas corretamente, como, por exemplo, o uso de agrotóxicos. Muita atenção ao uso de agrotóxicos, porque provoca danos irreparáveis ao solo, à água, às plantas e a nós, seres humanos. Então, o uso de agrotóxicos deve ser muito fiscalizado, muito observado pelos agrônomos, que são as pessoas que entendem, né, que estudaram e que sabem nos orientar sobre as técnicas na lavoura, na agricultura. Então, crianças, agora vocês vão pegar o seu livrinho de geografia na página 50 a 53. Vamos reler um conteúdinho pequeno, simples, fácil. E depois você faça a atividadezinha na página 54 a página 58, certo?